Uma vitória gigantesca. Só o futebol é capaz de nos proporcionar isso. Que agora talvez seja fácil. Falar, eu acreditava, mas era muito difícil. O Ceará que vinha de 3 derrotas seguidas, jogando mal nos últimos jogos, consegue um resultado que ninguém conseguiu até então no campeonato, que era bater o Cruzeiro no Mineirão. E como tudo aconteceu, só aumenta o feito do Ceará. Realmente muito impressionante, o Cruzeiro com mais de 90% de aproveitamento como mandante, eram até enfrentar o Ceará 7 vitórias e um único empate, perto do seu torcedor. O time lidera o Campeonato Brasileiro, tem um super time, muito focado no Campeonato Nacional. Deu no que deu, o Ceará virou o jogo. Eu falava ao longo da semana que o Ceará precisava fazer um jogo beirando a perfeição nessas 3 próximas rodadas, incluindo o jogo contra o Cruzeiro, tá? Mas antes de qualquer coisa, se você tá chegando por aqui, é novo, considere se inscrever, ativar as notificações, eu tô sempre falando de futebol, deixar o like, o hype e comentar. Quero também saber a sua opinião, eu sempre digo que aqui é uma troca de conhecimento, é uma conversa mesmo, ainda que seja virtual, e eu espero que você curta o vídeo, tá? Muito obrigado a todo mundo que tá chegando, e aí a gente tá aí caminhando devagarinho, mas passos firmes para alcançarmos os 50 mil até o fim dessa temporada. É uma meta ousada. Ultrapassamos a marca dos 42 mil inscritos. Gente, que vitória, hein? Que baita vitória do Ceará para cima do Cruzeiro. Como ela acontece. Antes de qualquer coisa, o técnico Léo Condé, até por necessidade e por convicção, fez algumas alterações. Dentre as mais significativas, Marcos Vitor sendo titular, jogou pouquíssimo nesse retorno ao Ceará. Hoje ele foi bem. O William Machado eu não vou nem falar, né? Eu acho que qualquer um que entre ali e fique do lugar do William Machado, eu acho que o William Machado consegue potencializar a qualidade desse seu companheiro de zaga. Isso aconteceu com o Marcos Vitor, que fez um jogo muito, muito bom. O Ceará também veio hoje com o Fernando Sobral e com o Richarlison entre os volantes. Aliás, perdão, Fernando Sobral ficou no banco de reservas, no lugar do Fernando Sobral, o Richarlison, e no lugar do Lucas Mugni, talvez essas alterações mais significativas. O Lourenço começou o jogo, na lateral direita há um revezamento, acho que é isso, né? Foram essas as mudanças do técnico Léo Condé. Lucas Mugni no banco de reservas, Marlon, o jogador que mais minutos tem pelo Ceará em 2025, no banco de reservas também. Então, hoje em dia, o técnico escala, mas ele ouve sempre a fisiologia, enfim, o CK, a gente sabe disso. Isso é muito natural e compreensível. O Ceará jogou no meio de semana e tinha esse compromisso além da viagem. E aí, cara, contra o Cruzeiro, aliás, é Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. O negócio é sério, a sequência é muito pesada pela frente. E contra o Cruzeiro, eu falei, depois da derrota na última rodada, eu disse, olha, o Ceará precisa fazer uma partida indefectível. O Ceará precisa fazer uma partida beirando a perfeição para conseguir vencer a equipe do Cruzeiro. Para conseguir pontuar contra essas equipes, você precisa ter uma margem de erro assim mínima, tá? E contar também que o adversário não esteja numa tarde e noite inspirada. E foi isso que aconteceu, foi essa junção de fatores, mas o início de jogo nos sugeria algo diferente. Em 3 minutos, bola recuada do Marcos Vitor pro goleiro, pro Bruno, que não tem muita intimidade com a bola, ele tenta sair, se atrapalha todo. Caio Jorge, que marcado já é um perigo, aí você imagina, um presente, é quase um morango do amor, né? E aí o Caio Jorge faz 1-0 para a equipe do Cruzeiro com 3 minutos. Se você tinha que fazer um jogo sem erros, e no primeiro lance você erra, o que é que você iria pensar nessa partida? O Cruzeiro até faz o segundo, com volume de jogo, mas, sabe, sem massacrar. O Cruzeiro talvez tenha entendido ou não entendido o que é que estava do outro lado. E aí o Cruzeiro fez até o segundo com o Eduardo, mas o lance foi impugnado, porque a bola realmente toca na mão do Wanderson. E aí, gente, só deu Ceará depois. Quando eu falo que só deu Ceará, entendam. Por favor, entendam. Só deu Ceará depois porque o Ceará entendeu e conseguiu fazer um jogo que tirasse o Cruzeiro
da sua zona de conforto. O Cruzeiro até chega algumas vezes chega porque tem muita qualidade. Do meio pra frente, o Cruzeiro é um baita time mesmo. 2 bons laterais, Matheus Pereira é muito bom jogador, não vou nem me referir a Caio Jorge. O Cruzeiro se dá o luxo de ter Gabigol no banco de reservas, Matheus Henrique no banco de reservas, são jogadores muito talentosos e poderiam ser titulares em boa parte das equipes que fazem a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o Ceará ficou naquela de, olha, o Ceará foi construindo o seu gol, sabe, como se ele fosse moldando. Primeiro foi um chute do Lourenço, que o Cássio defende. Depois o Galeano chega com perigo. Teve um outro lance também pelo lado esquerdo, cruzamento do Matheus Bahia, que a bola passa rasante, assim, num lance perigoso também. Até que, escanteio para o Ceará, cruzamento, ele não é alto, ele tem 1,70 m, mas ele tem um ótimo posicionamento e a execução do cabeceio é perfeita. Bola, sabe? Tome. Ele faz esse movimento. Todo mundo ficou preocupado com o Pedro Raul, com o William Machado, e realmente são jogadores que por cima são fortes, sobretudo o Pedro Raul. Esqueceram o pequenininho Galeano, ele mete a cabeça, mais um gol de cabeça, ele é bom nessa jogada. Se você ainda não percebeu, perceba como ele é um jogador que se posiciona bem, como ele faz o movimento correto, a execução do gol é linda, a execução é maravilhosa. 1-1, empate, e esse gol tira o Cruzeiro sabe, deixa o Cruzeiro desconfortável no jogo. Tira o Cruzeiro um pouquinho do eixo. Sabe? Muda um pouquinho o roteiro que o Cruzeiro talvez tivesse imaginado, com mais de 50 mil torcedores no Mineirão, tivesse imaginado para o jogo. Acho que foi isso que aconteceu contra um gigante do futebol brasileiro, time que hoje lidera a competição e que luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Gente, a gente costuma dizer que time grande tem camisa pesada, que enverga varal, mas no nosso dia a dia a gente precisa mesmo de uma camisa com bom caimento, que dure e que, obviamente, seja bonita. Mas as camisas da Insider vão além. Essa aqui, ó, é uma Tech T-shirt, não marca suor, não precisa passar, não desbota e ainda tem garantia de 2 anos contra desbotamento. É sério, quem faz mais isso? E o melhor, ela combina com tudo, dá pra sair, pra trabalhar, gravar vídeo, ir pro estádio e segue parecendo nova mesmo depois de um monte de lavagens. No fim das contas, o custo por uso é muito mais inteligente do que ficar comprando várias camisetas que duram pouco. E olha, é pra todo mundo, tá? Tem do P ao XXGG, masculino e feminino. E é claro que você vai usar o meu cupom JUSSIECUNHA para garantir 15% de desconto. Tá na descrição do link, direto, no comentário fixado também, JUSSIECUNHA para ganhar 15% de desconto. Eu sugiro que você visite o site da Insider, tem um monte de produto em promoção e aí você coloca mais 15% em cima dessa compra. Depois me conta aí como é que foi a experiência de comprar na Insider. Por falar em camisa, o Ceará terá pela frente Cruzeiro, Flamengo, no próximo domingo, e depois Palmeiras. São os 3 postulantes ao título, os 3 melhores times do Campeonato Brasileiro. E o Ceará, no segundo tempo, se eu falei que o primeiro tempo do Ceará foi muito bom e só deu o Ceará, e entendam mais uma vez, esse só deu o Ceará é pela execução do plano de jogo. O Ceará não tinha nenhuma obrigação do Cruzeiro de propor o jogo, não tinha nenhuma obrigação de atacar, e aí o técnico Léo Condé faz uma alteração, ele coloca o Fernandinho no jogo, tira o Pedro Henrique, inclusive ele aproveita na hora que o Pedro Henrique sofre uma pancada na cabeça para tirar o PH, coloca o Fernandinho, e talvez numa das melhores jogadas do Fernandinho com a camisa do Ceará desde que ele chegou, o contra-ataque é maravilhoso. O contra-ataque, antes de qualquer coisa, é maravilhoso. Começa com o Bruno Ferreira, ele solta para Pedro Raul aciona o Fernandinho, que vai conduzindo. Se eu não estiver enganado, ele pegou lá, ainda no campo de defesa do Ceará. Vai conduzindo o Lucas Silva, marcando a distância, ele vai esperando para ter alguém para fazer o cruzamento ou para dialogar, para ter alguma companhia, ele vai puxando para a linha de fundo, faz o cruzamento, Galeano como uma flecha, dessa vez não precisa nem subir, mete a testa na bola, indefensável pro Cássio, 2-1 pro Ceará, virava o Ceará, e numa jogadaça, o cruzamento é na medida, perfeito, execução, tudo encaixadinho, toda a jogada é muito bonita, muito bem executada e muito bem concluída pelo Galeano,
que foi o único jogador do Ceará que até agora fez gols pós-mundial. Fez gol contra o Fortaleza e fez esses 2. Aliás, dos últimos 8 gols do Ceará, 5 são do Galeano. Vive uma excelente fase, mostrando que ainda não seja um jogador de alta estatura, é muito bom na jogada aérea, tem um posicionamento, entendimento da função, né, da execução do movimento, faz 2-1 e a partir daí o Cruzeiro, que é um baita time, um dos melhores times do campeonato, não por acaso lidera a competição, virou um time comum. Virou um time comum, começou a empilhar jogadores, Gabi entrou, Bolazzi, Matheus Pereira, Marquinhos, tome a colocar gente do meio pra frente, o Leonardo Jardim. Nada aconteceu. Teve muito na base do volume, mas assim, o Cruzeiro se resumiu a chuveirinho na área e aí consagrou o William Machado. Se não fosse a efetividade do Galeano, para mim seria o grande nome do jogo. Jogou um absurdo a ponto de salvar um gol do Cruzeiro, que o Bolazzi, no rebote do Bruno, chute do Gabigol, o Bruno dá um rebote, espalma, o Bolazzi chuta, e aí também muito atento, senso de colocação, assim, rapidez na reação também. O William Machado evita o gol do Cruzeiro, gol de empate, uma vitória gigantesca do Ceará. Vitória gigantesca, uma vitória que é um tapa na cara daqueles que são mais empolgados, os extremistas que acham que perde 3, tem que demitir todo mundo, que nada presta, que vai ser rebaixado. Tá. O Ceará está fazendo um bom campeonato muito consistente, chega a 21 pontos e é uma vitória que só mostra o que é esse Campeonato Brasileiro. Que o time que vinha de 3 derrotas, que poderia se aproximar no Z4, vai lá na casa do adversário, erra no primeiro lance, consegue uma recuperação e conquista uma vitória justa, porque o plano de jogo foi muito bem executado. Vitória maiúscula do Ceará, vitória gigantesca, vale muito mais do que simples 3 pontos, vencer o Cruzeiro do jeito que foi em BH. Entendam o tamanho do feito do Ceará, o que ninguém fez nessa temporada. O Ceará conseguiu contra o Cruzeiro, venceu o Cruzeiro no Mineirão. Quando eu falo ninguém fez no Campeonato Brasileiro, né? Bom, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu também sugiro que você assista ao vídeo que deve estar em algum lugar aqui do card, falando sobre a contratação divina. Eu falo o que eu acho sobre o retorno do meio atacante do Ceará, que é uma identificação absurda, mas tem alguns detalhes para a gente abordar também. Eu vou deixar aqui linkado para você assistir no horário mais conveniente para você. Ou então já emenda também. Muito obrigado a todo mundo. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like. A gente se vê e será em breve.